só, a Bíblia diz que Davi, ele intentou, assentou no teu coração o desejo muito puro e muito sublime de construir uma casa para Deus. Para quem não entende, desde a época de Moisés, muito antes de Davi, Deus pediu para que fizesse um tabernáculo para ele. Nesse tabernáculo se fazia sacrifício. Existia uma arca, era tipo um baú todo de ouro, com 2 querubins, um de frente para o outro, onde dentro desse baú, ou dentro desta arca, se guardava ali a lei do Senhor, o cajado de Arão, e até mesmo um pedaço do maná que Deus ele alimentava o povo no deserto. Esta arca representava a presença de Deus. Na época de Davi, quando entrou a época da monarquia, muitos anos depois, quando Moisés faleceu, na época da monarquia, no reinado de Davi, Davi diz, poxa, eu moro num palácio lindo, belo, com as mais belas coisas e os mais belos produtos. Como pode o meu Deus morar em tendas? Então Davi, com seu coração amoroso, ele intenta construir um templo para Deus. E ele cria um plano, um desenho, tudo isso, e ele diz, eu vou construir. Porém, Deus o interrompe e o impede, dizendo, olha Davi, quando Davi vai consultar Deus, você não pode construir esse templo porque nas tuas mãos tem muito sangue. Mas certamente eu vou construir, esse templo vai ser construído pela mão do seu sucessor. Quando Davi morre, antes de Davi morrer, aliás, ele intitula Salomão para ser o seu rei, para ser rei de Israel, e ele passa algumas considerações finais para Salomão construir o templo. Salomão, no seu governo, dura alguns tempos, alguns anos, construindo este templo, empenhando toda a sua força, toda a sua dedicação, a sua disciplina, e o templo fica construído. Quando Salomão vai orar ao Senhor e oferecer este templo ao Senhor, Deus fala, Salomão, meu servo, eu não posso morar nesse templo, porque eu jamais morei e jamais morarei ou jamais moraria em templos feitos por mãos de homens. Eu sou um Deus aonde o planeta, aonde o globo terrestre é o escabelo dos meus pés. Como eu vou morar em 4 paredes que o homem construiu? Mas tornarei este templo uma casa de sacrifício. Guarde bem esta palavra, casa de sacrifício. Por quê? Porque ela vai fazer todo o sentido no Novo Testamento. Segura aí. No templo, Deus falou, eu não vou morar, mas eu vou tornar essa casa uma casa de sacrifício. Quando Salomão morre, vem outros reis, o reino é dividido, e vem alguns reis que honraram ao Senhor, e alguns reis que desonraram ao Senhor. E por consequente, por desonrarem ao Senhor, o povo de Israel, com esses reis, foram levados cativo para terras estrangeiras, como por exemplo a Babilônia. Então lá, uma certa vez, eles ficaram 70 anos. No livro de Esdras, vai contar que Deus cumpre a sua promessa, dizendo que o povo voltaria para sua terra. Porém, a Babilônia, que subjugou o povo de Israel, destruiu o templo. O templo era feito com ouro maciço, com muitas pedras preciosas. Obviamente que qualquer reinado que destruísse o exército do povo de Israel, destruiria o templo para arrancar os valores que tinha no templo. Guarde essa palavra, valores. Então, você está guardando uma palavra sacrifício e outra palavra valores. Aleluia. Babilônia saqueou o templo, roubou tudo que tinha de valor no templo. Porém, na história de Esdras, do livro de Esdras, vai contar que depois de 70 anos, Deus cumpre a sua palavra dizendo que o povo de Israel iria voltar para Jerusalém e iria reconstruir o templo. Então o povo volta sob a liderança de Zorobabel e alguns sacerdotes, e volta e começa a reconstrução do templo, que não é contado apenas no livro de Esdras, mas também é mencionado no livro de Amós, pelo profeta Amós e tantos outros profetas. É interessante porque quando o povo está reconstruindo o templo, alguns homens se alegram quando aquilo fica reconstruído, mas os mais antigos se entristecem porque eles olham para aquele templo reconstruído e eles fazem comparação do templo reconstruído com um templo que fora construído na época de Salomão, do rei Salomão.
E eles percebem a discrepância, é notória. Naquele templo reconstruído, o segundo templo, não havia toda a glória que havia no templo de Salomão. Sim. O templo de Salomão, as colunas eram maciças de ouro, as pedras preciosas adornavam todo o templo. Oh, aleluia. Agora, esta reconstrução não tem toda esta glória do exterior, esta glória do estereótipo, né? Aquela coisa bela, brilhante, não tem com tanto requinte como tinha na época do rei Salomão. Porém, Deus usa o profeta para dizer: a glória da última casa Meu Deus. será maior que a glória da primeira. Aleluia. É interessante porque esse segundo templo ficou construído até o período de Jesus. Lá na passagem da história de Jesus, Novo Testamento, guardou aquelas duas palavras, sacrifício e valores, que foram roubados. Lá no templo de Jesus, ele percebe que o judeu tinha tornado o templo algo mecânico e profissional. As pessoas entravam dentro do templo que houvera sido reconstruído e elas estavam negociando. Aquele templo tinha perdido a sua real intenção e a sua real motivação. Verdade. A motivação para ter o templo era para poder ofertar ao Senhor. E a intenção de ter um templo era para Deus poder receber os sacrifícios que fora ofertado e perdoar o pecado daquele que ofertasse. Porém, alguns estavam tornando aquela casa de negócio. Verdade. Casa aonde se cumpria qualquer coisa menos a intenção e a motivação original Meu que Deus. foi assentado no coração de Davi, que foi assentado por Deus no coração de Moisés. Meu papai. É interessante porque Deus olha para aquele templo e ele diz o seguinte: olha, eu derrubarei este templo e reconstruirei em 3 dias. Primeiro, dizer que vai derrubar o templo já é uma profanação, já é um escândalo. Por quê? Porque o templo é sagrado. Sim. Mas Jesus não estava dizendo que ele iria derrubar aquele templo, mas o verdadeiro templo que ele havia vindo revelar. O templo que se chama corpo humano. Oh, aleluia. No livro de 1 Coríntios, capítulo Glória 6, a Deus. o apóstolo Paulo, no versículo 19, ele diz o seguinte: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. 1 Coríntios, capítulo 6. Oh, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Meu Deus. Ou seja, aqui o apóstolo de Cristo, o apóstolo Paulo, ele abre o entendimento, ele rasga o assunto dizendo: olha, todo aquele templo feito no Antigo Testamento, Meu Deus. pelos nossos pais, pelos nossos profetas, foi uma tipificação do que Deus queria tornar o nosso corpo, do que ele queria tornar pelo teu espírito. Aleluia. Da mesma forma, só que no templo feito pelas mãos dos homens, Deus não habitou. No templo feito pelas mãos de Deus, porque foi Deus quem criou o homem e a raça humana, ele vai habitar. Meu Deus. É interessante porque no templo que Salomão construiu, no templo da época de Esdras, que fora reconstruído, este templo Deus não habitou. Deus tornou esta casa uma casa de sacrifício. Ela ainda, o nosso corpo hoje é templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E ele continua sendo uma casa de sacrifício. Glória a Deus. E ele continua sendo uma casa que tem valor. Oh, aleluia. Que os nossos inimigos, assim como a Babilônia, querem roubar este valor. Meu Deus. Porém, diferente do templo físico, do templo feito com colunas, para o templo corpo humano, Deus habita no corpo humano através do teu Santo Espírito. Aleluia. O próprio apóstolo Paulo diz, olha, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus? Ou seja,
o nosso corpo é santuário do Espírito Santo Aleluia. que está em nós. Glória a Deus. Agora, em que contexto o apóstolo Paulo está dizendo isso? Ele está dizendo, olha, tomem conta do teu templo. É. Se o teu templo está depredado, reforme-o, Meu Deus. renove-o, Aleluia. busque uma nova unção, Glória. busca uma nova intimidade, Glória. busca um novo poder. Glória Por a quê? Deus. Porque há inimigos, e os inimigos que o apóstolo Paulo ele intitula aqui neste contexto, não são inimigos físicos, não são as outras pessoas. É. O meu inimigo não é o rapaz do meu serviço, não é o meu vizinho, não. Não. Os nossos inimigos não são carne e sangue, Meu Deus. mas são potestades, principados, hostes Sim. espirituais da maldade nas regiões Verdade, celestiais, papai. impérios das trevas que querem lutar contra a nossa vida, contra este templo para profaná-lo. Meu Deus, é verdade. Os nossos inimigos, ou seja, Satanás e os demônios, sabem que ao profanar o nosso templo, Deus não vai habitar, porque Deus não habita em templo profanado. Meu Deus. Se você lembrar de Jesus, quando Jesus entra no templo e ele vê aquele Aleluia. comércio no templo, ele se revolta, pega um chicote e expulsa todo mundo. Por quê? Meu Deus. Porque ele sabia que era impossível Deus ouvir as vozes que ali clamariam se o templo estivesse profanado. Então Jesus faz o quê? Aleluia. Uma reforma. Meu Deus. Jesus faz uma reforma. O contexto que o apóstolo Paulo está aqui dizendo, acerca que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, ele está dizendo, fuja da prostituição, fuja da imoralidade. Se você ler do versículo 12 até o versículo 20, o contexto é esse, falando de alimentos, falando de coisas santas e impuras, falando sobre prostituição, usando o exemplo daquele que se junta com uma prostituta, se tornará uma só carne com a prostituta. Meu Deus. Aí ele diz no versículo 18, fuja da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometa é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Meu Deus. É onde ele entra. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Olha que coisa interessante. Meu Deus, aleluia. A imoralidade sexual, a prostituição e qualquer outro pecado dentro ou fora do templo, ele quer roubar o valor do templo. Meu Deus. E qual é o maior valor do templo? Qual é o maior valor que se tinha no templo que os midianitas, que os filisteus, que a Babilônia queria roubar? Senão a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Presença de Deus. Na época do sumo sacerdote Eli, lá em 1 Samuel, nos primeiros capítulos, a arca foi roubada. Quando no império do rei Davi, que eles descobriram a localidade da arca, que estava na casa de Obed-edom, Sim. a alegria que foi trazer de volta a presença de Deus. É verdade. Porque um templo sem a presença de Deus é apenas um edifício. Mas um templo com a presença de Deus, então ali é um local onde Deus é ouvido e onde nós passamos a ser ouvidos. O inimigo, através da imoralidade, através de qualquer tipo de pecado, ele quer roubar o maior valor do templo, Meu Deus. que é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. E eu vou dizer uma coisa para você. Aleluia. Se você intentar viver sem o Espírito Santo de Deus, você vai cair numa religiosidade e numa tendência que tem agora de que Deus é amor e aceita qualquer coisa. Ou você vai se lançar pro pecado, mas vai entender, eu vivo no pecado e não é a forma que Deus se agrada, ou você vai tentar criar um novo cristianismo, uma nova visão do cristianismo, dizendo, Deus aceita o meu pecado. Porque hoje é moda dizer, Deus aceita o meu pecado. Olha, eu sou mentiroso, Deus me aceita da maneira que eu sou. Olha, eu sou inconfiável, Deus me aceita da maneira que eu sou. Deus me ama como eu sou. Deus me ama como eu sou. Não, Deus ama todo pecador, mas abomina todo e qualquer tipo de pecado. Oh, Eu aleluia. tenho filhos, eu tenho um filho.
Você deve ter filho também. Glória. Nós amamos os nossos filhos, mas por que que nós usamos castigos? Por que que muitas das vezes nós repreendemos? Porque por mais que amemos os nossos filhos, repudiamos qualquer ato de injustiça ou de irregularidade conforme a doutrina de cada lar. Meu Deus, é verdade. Então, não é a questão de Deus deixar de amar ou não, é que Satanás, através do seu desejo, através do seu pecado, através da imoralidade, através dos vícios, através da fofoca, da religiosidade, ele quer arrancar o maior valor do teu Meu templo, Deus! o maior valor do teu corpo, verdade. que é o Espírito Santo de Deus. Essa é a primeira palavra. Agora lembra daquela palavra chamada sacrifício? Difícil. Em Romanos capítulo 12, Deus. Olha, enquanto o pastor está procurando aqui, não sai da live, não. Essa palavra é edificante. Continua aí. Se você tiver a oportunidade, pega a Bíblia, acompanha, porque o Espírito Santo está movendo as águas aí do outro lado. Olha, pastor, o Espírito Santo está falando com gente aqui. Se levanta para não deixar esse templo destruído. É tempo de reconstruir o templo do Senhor. Aleluia. glória a Deus. É interessante porque lá no Antigo Testamento, alguns choraram porque o templo não tinha mais aquela glória. E Deus fala, a glória da última casa será maior que a da primeira. Mas a Babilônia invadiu a nação israelita e roubou o templo porque saqueou o povo, levou o povo como escravo porque queria roubar o valor do templo. Meu Deus. Satanás quer roubar o valor da tua vida, Meu que é o Deus. Espírito Santo. Ele quer te sujar tanto, profanar tanto o teu corpo, ao ponto que o Espírito Santo fique inabitável dentro de você. Meu Deus. É impossível o Papai. Espírito Santo habitar em alguém impuro. Por isso que o papel do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado. Deus. Porque para ele habitar, ele precisa convencer, limpar, restaurar, regenerar, dar um novo nascimento Meu Deus. e habitar na pessoa plenamente, ter liberdade nas faculdades dessa pessoa. Porém, o templo era um lugar de sacrifício. Romanos capítulo 12. Versículo 1 diz o seguinte, o apóstolo Paulo também, ele vai Glória dizer, a Deus. portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, Meu Deus, que palavra, papai. o apóstolo Paulo diz, Glória a Deus. o seu templo é o seu corpo. Mas olha que interessante. Glória, glória. No Antigo Testamento, o templo era um edifício. Sim. Era um edifício. E havia um sacrifício. Qual o sacrifício que havia? Era um animal Sim. que se emolava, que escoava o sangue desse animal, queimava a carcaça desse animal e este sangue aspergia na Arca da Aliança, Meu Deus. lá no Santíssimo dos Santos. Sim. Certo? Então, tinha a figura do templo e tinha a figura do sacrifício. Aqui nós temos uma fusão. Meu Deus. Como assim, pastor, uma fusão? Quando você une uma coisa com a outra e as duas tornam uma só. Uma fusão. O templo é o nosso corpo, mas o Deus. nosso corpo, que é o templo, também é o sacrifício. É um sacrifício. Por quê? Meu pai. Porque o valor não é o templo. O valor é a presença Meu Deus. do Espírito Santo. Aleluia. Por isso que Jesus disse, olha, eu vou derrubar o templo Glória. e reconstruir 3 dias depois. Glória. Por que que ele diz isso? Porque o maior valor não estava no corpo de Jesus. Por isso que ele entregou na cruz. O maior valor estava no Espírito que estava em Meu Cristo. Deus. O Espírito do Pai. Tanto que antes de morrer ele fala para os discípulos, olha Filipe, como que você pede? Tanto tempo eu estou convosco, como que você pede para me ver o Pai? Se eu estou no Pai, o Pai está em mim. Meu Ou Deus. seja, o que importava para Cristo e para Deus na sua história do Evangelho não era nem o corpo de Jesus, tanto que esse foi deslacerado. Meu Deus. O profeta Isaías, numa das suas orações e das suas profecias messiânicas, ele diz o seguinte, como ovelha muda foi levado a Meu matadouro, Deus. nele não havia formosura alguma, não era desejável de se ver. Ou seja, judiaram tanto do corpo de Jesus, massacraram tanto o corpo de Jesus. Mas por quê? Porque não importava o corpo. Sabe hoje a nossa Meu luta? Deus. Sabe como que Aleluia. Satanás
Sabe como que Satanás, ele rouba o teu valor e impede você que faça o teu sacrifício? É dando o valor no templo. O valor não está no templo, o valor está no que está dentro do templo, o Espírito Santo. Hoje, muitos não conseguem orar porque tem que poupar o joelho. Muitos não conseguem buscar Deus porque estão com as pernas cansadas porque trabalhou o dia inteiro. Muitos não conseguem ler porque as vistas cansam. Muitos não conseguem permanecer orando porque o pulmão dói, a garganta seca. No poupar o templo, não conseguem sacrificar. É por isso que no Novo Testamento há uma fusão entre a oferta e entre o templo. Os dois é a mesma coisa. Os dois são as mesmas coisas. O templo que você tem que cuidar para que o Espírito Santo habite também é a oferta. Tanto que o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo. Eita Deus! Não foi lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que ele disse que o nosso corpo é templo? Sim. Ele está pedindo, eu peço para que ofereçam o seu templo como sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, Deus. Mas em que sentido? Meu Deus! Eu ofereço, eu vou morrer, eu vou me matar? De maneira nenhuma. Aleluia! Por isso que ele diz, peço que ofereçam o vosso corpo em sacrifício vivo. Meu Deus. Porque o único sacrifício de morte que Deus aceitou foi do próprio Filho. É verdade. Deus nunca aceitou sacrifício humano. E o único humano sacrifício que ele aceitou, ele mesmo deu o próprio Filho, para depois as mamães e os papais não ficar dizendo, Deus é injusto, tomou meu filho para morrer por esta humanidade. Não, ele mesmo deu o seu próprio. Foi o único sacrifício e último. E esse único, ele mesmo deu o seu próprio, para que ninguém diga, Deus tomou o que é meu para morrer pela humanidade. Oh, aleluia! Agora entenda uma coisa. Como que você sacrifica o teu corpo? Como que você faz um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Da mesma maneira que o apóstolo Paulo ele vai descrever no versículo 2. Meu Deus. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixam que Deus os transforme pela renovação da mente. Ou seja, como que eu ofereço o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? De modo genérico não vivendo conforme os padrões do mundo e permitindo que Deus mude o padrão da minha mente, transformando a minha mente. Amém? Reconstrua o seu templo. Satanás quer roubar o teu valor e impedir que você sacrifique-o. Mas lembre-se, não há oferta sacrificada a Deus que Deus não responda. Se você ofertar o seu templo, a sua vida, em buscar a Deus, em se abster de toda a imoralidade sexual, de tudo aquilo que é pecado, imoralidade sexual, vício, qualquer tipo de pecado e qualquer aparência do mal, certamente Deus aceitará o teu sacrifício, certamente o Espírito Santo habitará na tua vida, neste templo que Jesus reconstruiu em 3 dias.